Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso movimento Consciência Hebraica, é dia de As Parábolas de Jesus. Nós estamos no episódio 17, hoje é dia 11 do mês de outubro do ano de 2020. E a parábola que nós vamos ver hoje é a rede lançada no mar. Deixa eu falar algo para você. Queria te desejar as boas-vindas. E assim, as parábolas são um fenômeno único na literatura universal. A gente cita sempre isso. E eu quero te fazer um alerta logo no início, antes da gente entrar aí nos tópicos do Consciência Hebraica, porque esta parábola em particular é uma parábola escatológica, ou seja, uma parábola que vai nos projetar para revelações que estão contidas de Gênesis a Apocalipse, nos textos hebraicos, pela mente de Yahvé Elohim Adonai, e que foi plenamente compreendida pela primeira vez na história humana pela mente de Yeshua HaMashiach, ou seja, o Cristo, o Messias de Deus, porque ele foi preparado geneticamente para ter uma potencialidade física, emocional, mental e essencial que poderia compreender todo o sentido e significado da grande parábola que é o próprio universo, que é a própria visão do todo e de todas as coisas. Então, quando agora nós vamos ver parábolas que têm tonalidades escatológicas, eu vou exigir de você paciência, né? Porque se você ficar aqui no Consciência Hebraica, você vai, na medida do tempo, compreender todos esses estágios que são descritos de Gênesis e Apocalipse e que estão adiante de nós, né? Fases como, por exemplo, agora na prorrogação do tempo, um momento onde são descritos personagens como o Anticristo, as duas testemunhas, a besta, que são personagens lá do fim, né? Depois, o fenômeno da descriação. A gente sabe que o planeta Terra e o universo foram criados no tempo, eles não podem ser permanentes, o próprio universo não pode ser. E depois da descriação, um dia que é universalmente conhecido pela cristandade toda, o dia da ressurreição dos mortos, depois do grande lagar energético formado pela descriação do tempo universal, né? Porque tem dois grandes processos ligados ao Apocalipse de descriação. Uma é este universo de 15 bilhões de anos-luz que nós estamos vendo, e eu aqui não estou falando a maneira pela qual isso pode ser feito. Isso é objeto da ciência, a ciência tem várias teorias. Para nós, qualquer uma delas serve. O que nós sabemos com certeza pela revelação dos textos é que este universo não é eterno, não é permanente, ele não vai permanecer. Depois, toda essa energia forma um grande lagar, que é uma figura bíblica, né, do pisar das uvas para a produção do vinho. E aí nós temos o grande dia da ressurreição dos mortos. Nós não chamamos de ressurreição porque não é para trás, né? Não teremos mais o corpo de carbono, né? Formatado a carbono, né? Com esta forma própria do planeta Terra, com dois pés para a gente poder se deslocar, com dentes para nós podermos rasgar os alimentos, com narinas para nós podermos ter oxigênio, enfim, toda esta anatomia, ela é própria do planeta em que nós nascemos, né? Então eu vou exigir, as escrituras propõem coisas maravilhosas, profundas, então eu quero alertar você sobre esta parábola de hoje, né? Porque ela vai tocar em todos esses assuntos. Então, descriação, grande lagar, depois o dia da nova geração da humanidade, né? Mas essa geração já é com uma resultante cósmica do arbítrio, da consciência, da escolha, porque ali
Hoje nós temos uma natureza crística e anticrística dentro de nós. Isso é que possibilita o arbítrio, o poder de escolha. E tudo isso para quê? Para cumprirmos Gênesis 1:26. A divindade ali proclama: façamos um ser à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, um grande propósito, a construção de um templo cósmico para a habitação da divindade, a geração de filhos, criar um ser à imagem e semelhança. Então, toda a história humana, todo o universo, vem realizando essa grande sentença. Então, todas essas etapas, elas são etapas evolutivas desta direção. A energia cósmica fundamental que se organiza em matéria, se organiza em plano mineral, se organiza em plano vegetal, se organiza em plano animal. Neste plano produz um animal diferente de todos os outros, um animal hominal, que tem consciência, porque toma contato com essa dimensão abissal e celestial que está em gradiente, né, em muitas tonalidades em toda a criação. Ele toma contato com a sua própria autoexistência através da autoconsciência e ele então vai reagir a tudo isso. Isso vai formar uma qualidade, vai ter uma resultante de todo esse processo. Aí morre-se, né? Todos vamos morrer, essa é uma realidade. Se o amigo ou amiga aí foi pego de surpresa com essa notícia, né? Parece até aquele médico que chega para o camarada bem sério e diz assim, olhando os exames, né? Lamento dizer, mas o senhor vai morrer. E o cara olha bem para o médico e fala, eu também lamento dizer, doutor, o senhor também vai morrer. Vamos dizer, todos vamos morrer. A questão não é essa, né? Então, a criatura toda humana se dissolve, essa grande energia que formou todas as coisas realiza a sua função cósmica através do arbítrio, depois ela emerge de novo no campo de energia. Depois o próprio universo emerge no campo de energia. Então o verbo começa a sua subida, né? Houve a descida do verbo até o congelamento, essa matéria congelada que nós vemos aqui, a formação de todos os planos, o nosso surgimento, depois o nosso desaparecimento e o universo chega ao seu fim. Depois então temos o grande lagar, a nova geração de uma humanidade crística e também de uma humanidade que optou por outro caminho, se associou ao tempo, se associou à morte, se associou pelo arbítrio, pela escolha. As trevas, mas quem conscientemente escolhe as trevas? Aí é só você pegar esses programas de televisão da tarde, vespertinos, né? Que você espreme a televisão, sai sangue. Hoje em dia, não, a gente tinha um jornal aqui, muito conhecido, que dizia que quando espremia saía sangue. Hoje são esses programas de televisão. Você vai ver ali, né? Depois você analisa as nossas instituições sociais. Todas elas destruindo o meio ambiente, arrebentando o planeta todo, só com interesse em fábricas, indústrias, dinheiro e dinheiro acumulado que não acaba mais, né? As pessoas só fazendo isso, na sua grande maioria. Então, quando eu digo que alguém opta pelas trevas, né? E vemos dentro de nós também a grande dificuldade que temos, com toda a compreensão que temos do amor, da graça, da harmonia, quanto nós falhamos, né? Quanto nós erramos, quanto lamentamos dentro de nós termos uma natureza adversa, uma natureza contrária. É um lamento. Vê o apóstolo Paulo lamentando, e todos os homens, quanto mais consciência, aliás, né, mais há esse lamento. Então, depois disso, a famosa vinda, segunda vinda de Yeshua HaMashiach, do Cristo, né? E depois, lá na frente, nós temos um outro processo que seria a segunda grande descriação, que é a descriação do abismo. Porque, veja, o universo foi descriado, mas como você vê no nosso gráfico da criação, o abismo continua lá, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho o gráfico, para mostrar isso para vocês. Então, depois tem a descriação do abismo, e ali acontece a segunda morte. Então, nós sempre temos alertado aqui nos nossos cursos, né,
problema não é a primeira morte, essa não tem... Só tem um ser humano que nós sabemos que sobreviveu a ela, né? Por enquanto. Mas todos os homens da humanidade, aí, famosos, poderosos, seja lá o que for, né? Saudáveis, chega uma hora que morre. Tem jeito. A gente tem que só estar preparado, porque é o inevitável, né? É o inevitável. Preparar bem a estrutura para a nossa partida ser a menos dramática possível, menos dolorosa possível, tentarmos nos manter o mais saudáveis possíveis para morrermos com saúde. Não? Mas enfim, são outros assuntos. Aqui eu estou dando todo esse alerta para você, né? Para você não desanimar, né? Se você achar a parábola muito complicada, muito complexa. Aliás, se você está achando já tudo que eu estou falando muito complicado, não desanime, né? Porque a gente estuda há muitos anos isso tudo, então você vai com calma, né? À medida que você vai ouvindo, que eu vá repetindo essas frases, que você vai lendo nas escrituras, porque nada que eu estou falando aqui é uma coisa tirada da minha cabeça, não sou eu que inventei nada disso, né? Se você for ver lá, a descriação é um fato notório, né? Tem muitas passagens aí, depois da segunda vinda de Jesus, o dia da ressurreição dos mortos, né? A descriação, a morte da morte, só procurar em Apocalipse, a segunda morte, a morte espiritual, está em Apocalipse. Nada que eu estou falando aqui é que você talvez não conheça as escrituras, não tem hábito de ler, então talvez não. Então você é um conhecedor que está concordando que isso tudo está lá. Agora a maneira de organizar ou de explicar isso, né? Ok, então fica a nossa abertura hoje especial, porque essa parábola vai exigir de nós, né, algo assim diferente, ok? Então, vamos lá. Nosso avião vai decolar e nós vamos para aqueles aberturas sempre que fazemos, né? Por que consciência hebraica? Das 4 potencialidades humanas, a essencial é a mais importante, porque ela tem a consciência. E aí a consciência possibilita o arbítrio, a vontade e também o amor, que é a nossa grande interligação em rede com o pulsar cósmico de realização de Ave Elohim Adonai. Hebraico versus judaico, a gente fala que nós não estamos defendendo nenhuma religião, chamamos de hebraico a espiritualidade humana em todos os lugares, né? Como se fosse universal versus o local. Judaico é mais aquilo que é da cultura judaica, do povo de Israel, mas tem algo ali que aconteceu que não aconteceu em nenhum outro lugar da maneira que aconteceu ali, que nós chamamos de hebraico, como a música clássica, né? Foi desenvolvida na Europa, mas pertence a toda a humanidade. Jesus agrega, Jesus tem sido muito visto de uma maneira influenciada pelo helenismo, mistura da Grécia com Roma, né? Tanto Agostinho, Aquino, Lutero, e nós queremos um Jesus à hebraica, queremos apresentar Jesus com os olhos hebreus. Então, esse é o movimento Consciência Hebraica, né? Olhar originalmente como Jesus olhou a espiritualidade humana. Bom, as parábolas, como eu já tive até que fazer esse alerta no início, não tem comparação com nenhum outro texto escrito por nenhum homem, porque essas parábolas são simplesmente inacreditáveis no seu poder de descrever a realidade. Compreenda a ciência ainda isso ou não, compreenda as pessoas, mas de fato é a palavra de Ave Elohim Adonai. Desejamos a você uma boa viagem, uma viagem quântica, cósmica, maravilhosa. Muito bem. Nós vamos falar, esta parábola, ela trata fundamentalmente de algo muito difícil para nós refletirmos, pensarmos e avaliarmos, né? A lei de causa e de efeito. A lei da liberdade como uma causa fundamental permitida ao ser humano e a sua consequente responsabilidade. Esse é um tema que nós vamos pensar a respeito dele aqui hoje. Essa parábola ela é centrada nessa área do reino dos céus, né? Como nós já explicamos. Aliás, se você perdeu os outros 16 encontros, entre no nosso YouTube Consciência Hebraica,
procure as playlists, lá tem vários estudos, você pode acessar, ouvir, monte um grupo de estudo, pega um caderno, incentivo você a conversar sobre esse assunto, reúne a família, reúne amigos, pense sobre isso, é algo fundamental para a vida, né? Então, no nosso grupo do Telegram também, se você ainda não tem, instale o Telegram, é um aplicativo fantástico de aprendizado. Você tem muita coisa lá que você só na busca pode procurar. E buscando Consciência Hebraica, você vai achar o nosso grupo. E o Telegram é interessante que você entrando, o passado ele não é apagado como no WhatsApp. Então você acessa tudo que já foi publicado, você pode ali se divertir com muitas coisas interessantes. Então nós vamos meditar sobre liberdade e a responsabilidade, sobre o amor, na verdade, né? Não há nenhum amor que possa ser imposto. Deus, se criasse um universo monofásico, né, só com a sua bondade e o seu amor, né, nós não teríamos escolha, não teríamos como optar, não teríamos um campo neutro de construção criativa do nosso próprio ser. Olha que coisa misteriosa que eu acabei aqui de tocar com você, né? Talvez para mim um dos grandes e dos maiores mistérios da divindade. Ela abrir um espaço no ser dela onde ela gera um campo de neutralidade. A gente vai ver aí, nós temos também, recomendo a você, se você quer conhecer melhor a Bíblia, pegue o Infinito Amor, a nossa playlist Infinito Amor, maravilhosa para você conhecer a história do Gênesis e começar um caminho. Se você quer pegar desde o início de toda esta visão hebraica, o Amanhecer da Consciência Hebraica é o curso. Procure lá a playlist, o Amanhecer da Consciência Hebraica, que vai mostrar desde a manhã até a noite, né, tudo que está escrito de Gênesis a Apocalipse, nós vamos dar uma visão. Esse curso está em andamento. E o Parábolas aqui, que é um verdadeiro curso que também olha por todos os aspectos, as parábolas tocam em tudo. E hoje nós vamos centrar na liberdade e na responsabilidade. Espero conseguir dar num encontro só. Se for necessário, fazemos 2 encontros, porque é realmente um material, uma parábola até que pequena, mas ela alcança uma dimensionalidade profundíssima. Então, aperte os cintos, nós vamos tratar de liberdade, de responsabilidade, como eu vinha raciocinando, o amor tem que ser livre. Então, a Yahvé Elohim Adonai gera um gradiente de luz e de trevas, cria um campo neutro, onde você pode, de fato, escolher. O poder da escolha, o poder do arbítrio é um dos maiores mistérios da criação. Então, nós estamos aqui, olha, a lei de causa e efeito é o centro dessa parábola. Ela está em Mateus 13, de 47 a 58. É a parábola da rede lançada no mar. Bom, nós sempre explicamos que não há uma única visão, uma única interpretação, uma única perspectiva das parábolas. Aqui nós vamos dar a que nós consideramos, mas não queremos dizer que é a melhor, não queremos dizer que é a única. Aliás, nós não trabalhamos com o conhecimento assim. O conhecimento para nós é um meio, não é uma finalidade, nem uma plataforma de exibicionismo ou algo assim que exclua pessoas, né? A gente até às vezes sabe que a nossa linguagem é um pouco complexa, mais difícil, né? Mas nós nos destinamos a um tipo de público que talvez tenha necessidade desse tipo de abordagem, né? Então, mas nós não temos nenhuma arrogância ou prepotência. Esta é uma forma de abordar, existem milhares de formas, todas são boas, válidas, todas elas levam a uma coisa importantíssima, se forem sinceras, verdadeiras e reais, a comunhão do nosso ser com o Espírito do amor e da graça que há em Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Este é sim o ponto. Pode ser uma igreja muito simples, que não tenha nenhuma visão mais articulada. Pode ser uma visão como a nossa, ou outras que têm pessoas muito inteligentes, que falam de uma maneira muito profunda, né? Mas o que é o importante? Não é o caminho, não é o meio.
não é o meio usado. É a finalidade, é a pessoa ser cheia do Espírito Santo e da graça. Então, se isso não estiver acontecendo na tua vida, não adianta você ter um cabeção desse tamanho, com um monte de ideias artificiais, se isso não representa um estilo de vida, uma agenda, tempo teu envolvido, dedicação, né? E tudo isso não por esforço, por graça, por amor, por profundo desejo, né? Só assim vale. Paulo diz, eu sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja, matei pessoas que amavam Jesus. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Porque eu acabei trabalhando mais do que todos eles. Olha, parece que ele está sendo arrogante. Ele fala, não, mas não fui eu que trabalhei. Na verdade, foi a graça de Deus em mim que operou e fez o que fez. Ora, foi ele que fez ou foi a graça que fez? Então, é uma visão nova e diferente, onde o que é feito não é feito por obrigação, nem como pagamento de nenhum tipo de dívida cósmica, kármica ou de qualquer tipo. Não, o amor flui, você é tocado por ele, sensivelmente, amorosamente, você é levado ao teu esforço máximo, não por nenhuma obrigação, mas por um voluntário querer, não por um compulsório dever, mas por um voluntário querer. Então, esse aqui é o centro da nossa parábola, né? Está aí, não é uma visão única, nem a melhor. Olha, o símbolo nunca corresponde perfeitamente ao simbolizado, né? As parábolas são um grande esforço intelectual. Jesus olhava as coisas do seu dia a dia, as mais simples e corriqueiras, e conseguia dela criar um símbolo para um simbolizado cósmico impressionante. Então, é claro que a parábola não é perfeita, né? Mas ela é um bom estímulo para que você possa enxergar aquilo que você precisa enxergar. Nós sempre seguimos um método, né? Nós olhamos o contexto, fazemos a leitura, vemos os termos, se tem algum complicado que a gente não entende, a história da parábola é importante entender, aí vamos para o símbolo e para o simbolizado, e o tema a gente sempre dá logo no início, né? Hoje nós consideramos que o tema principal dessa parábola é a lei de causa e efeito, é a liberdade e a responsabilidade, né? É dado a você uma liberdade gigantesca, mas tem uma consequência. Aliás, se os nossos governos no mundo inteiro compreendessem isso, né, eles criariam legislações onde o indivíduo, em última instância, fosse livre. Né? Porque essa é a essência da divindade, a liberdade individual, né? Desde que ela não prejudique o todo nem nenhuma outra parte. O indivíduo é totalmente livre, até que ele não prejudique a vida de ninguém, né? Então isso é muito importante. Você tem direito sobre a tua vida, né? Mas você não tem direito sobre a vida de outra pessoa. Você não deve retirar a vida de ninguém, né? Você não pode prejudicar a vida de ninguém. Esse é o ponto central da liberdade que é dado pela divindade a todos nós, né? Então, vamos adiante. Temos aqui o contexto, a parábola está lá uma série de passagens onde parábolas foram agrupadas, né? Lá em Mateus, parábola do semeador, da semente de mostarda, sementes humanas, seus frutos, ou seja, essa resultante cósmica é o contexto que Jesus está tratando ali. Então vamos para as águas do nosso mar desta parábola. Vamos agora fazer a leitura, ver se tem alguns termos complicados ou não, e entender a história com... Essa história tinha que estar com E, né? Porque não é história verdadeira, mas é uma história inventada, é uma história criada, né? Uma história, não uma história. Mas depois eu corrijo. Parábola da rede lançada no mar. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se,
apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhes eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Mateus 13, de 47 a 52. Bom, a parábola em si, né, depois de termos feito a leitura, não tem nenhum termo aqui de época, muito difícil, não há nenhum termo que a gente não consiga identificar. Os termos são bem simples, né? Então, igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede de pesca, que lançada ao mar apanha toda a qualidade de peixes, né? Então aqui você já começa a fazer uma ideia. Vamos lendo a história e já afofando a terra aqui, né? Para a nossa compreensão. Evidentemente, Jesus não está preocupado com o Ministério da Agricultura e da Pesca ali da época, né? Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com o ser humano, né? Então este mar e estes peixes neste mar, já precisamos fazer uma ideia do que Jesus está querendo explicar com isso, né? Agora, esses peixes têm qualidades diferentes. Então, a rede pega todos os peixes, mas os peixes não são iguais na nossa história, né? Há peixes que são peixes bons. Bons para quê? Né? Bom, normalmente se pesca com o propósito de obter proteína, alimento, né? Então, aqueles peixes eram apetitosos, eram fáceis, eram bons para a função que haviam sido proposto por aqueles que lançaram a rede. Então, havia uma qualidade do peixe necessária, tá, para que o peixe pudesse ficar entre aqueles escolhidos. E os outros peixes ficariam não escolhidos, tá? Então, veja que aqui é o ponto central que eu queria que você refletisse, tá? A rede, ela não separa o tipo de peixe. E também o peixe, ele é avaliado ali na hora, não se ele vai ser bom ou vai ser ruim, ou o que acontecer, não. Ele já está numa condição que ou ele é bom ou ele é ruim. Então é importante você vendo os pontos dessa história, né? A qualidade desse peixe já foi definida antes. Agora é só separação. Você percebe? Né? Olha bem aqui o texto, é um texto simples, né? Tá ali, ó. A rede apanha toda a qualidade de peixe. Então veja, o peixe não escolhe se vai ser apanhado ou não. A rede passa e pega tudo. Tá? Agora, dentre os peixes que são pegos, tem peixe de uma qualidade e peixe de outra. Aqui é separado entre bons e ruins, tá? Então, a rede passa, apanha toda a qualidade de peixe. E tem um momento, essa rede vai enchendo, né? Então, os peixes aí que estão vindo, são peixes que vêm de onde, né? O que é o peixe nessa parábola? Se for as pessoas, então essa rede aí, ela é uma rede que vai pegando na temporada dos tempos, né? Você percebe o que eu estou falando? Porque os peixes são pegos todos de uma vez, né?
Só que na nossa realidade, né, as gerações vão se sucedendo. Então, para onde é que ele está indo, esses peixes, nesse grande mar? Que mar é esse? Né? Se você, por curiosidade, parar o vídeo agora aqui, pausar o vídeo, e for lá na Bíblia e ler Ezequiel 37, o profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, na passagem O Vale dos Ossos Secos, né, você vai ver aonde esses peixes estão sendo todos armazenados. Depois a rede vai passar para pegar todos os peixes. Então, tudo isso vai te abrindo a mente, não sei quanto você refletiu, aí está refletindo sobre essa passagem, mas você vai tendo elementos aí, ó. A rede apanha toda a qualidade de peixe. E quando ela estiver cheia, em que época isso vai acontecer? Quando é que ela vai estar cheia? A puxam para a praia. Então, quem é que são esses trabalhadores, né, que lançam a rede, que puxam? Não é o peixe que faz isso, né? Não é o peixe que vai pegar a rede para pescar. Né? Então, estão sendo descritos processos cósmicos com referência à vida humana, ao processo de desenvolvimento do ser humano. Então, há um momento de acumular os peixes, há uma qualidade de peixe, devido a que depois a rede passa e pega os peixes e leva para a praia. Que praia é essa? Que praia é essa? Onde ali vai ser dada a separação. Tá, uma praia aqui? É no planeta Terra? Isso que eu quero que você vá afofando aí, né? Inclusive, eu até te sugiro, né, se você está acostumado aqui com o nosso Parábolas de Jesus, antes de eu fazer o símbolo e o simbolizado, reúne aí um pequeno grupo, né? Te estimula a fazer isso. Né? Aí você lista aí, ó, símbolo, né? E tenta achar o simbolizado, antes de você ouvir o que eu vou propor. Porque no que eu vou propor, né, uma das visões, você pode ter outra, mais profunda, melhor e tudo. Né? Então você pode fazer isso dessa forma. Então você coloca lá, por exemplo, Reino dos Céus, é o símbolo aí. Nós já colocamos lá que nós consideramos que é o arbítrio, que é a escolha. Né? O que é essa rede? O que é o ato de lançar? O que é o mar? O que são essas qualidades e o que são os peixes? Quando é que vai estar cheia? O que significa ela estar cheia? Que fase do reino dos céus é essa? Puxar para a praia. Aonde que é essa praia? O que essa praia simboliza? E assentando-se, ou seja, tem uma pausa, tem uma parada, e aí apanham os cestos, os bons. Ó, os bons vão ser guardados no cesto. Agora, os ruins são lançados fora. Ah, mas o ruim volta para o mar, então é bom que ele não morreu. Não, não é isso que a parábola... é isso que a parábola está dizendo, não. Está dizendo que são jogados fora. Aqueles são aproveitados ricamente pelos que estão pescando. Né? Os outros são lançados fora. E agora Jesus então completa, assim será na consumação dos séculos. Olha, então ele já comentou aí, ó, o que é consumação dos séculos? Virão os anjos, ó, então ele já está dando as dicas, processos cósmicos que vão acontecer, né? E separarão os maus dentre os justos. Né? Mas por que a pessoa ficou mal? Por que ela é justa? E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Que fornalha é essa? Né? Que fogo é esse? Ali haverá pranto, e também ali haverá ranger de dentes. O que significa isso? E disse-lhe Jesus, entendestes todas estas coisas?
Então, assim, eu não sei o que você está fazendo com a tua vida, qual que é a prioridade da tua agenda, né? O que você anda fazendo nos teus finais de semana? Você já foi uma criança, passou a ser um adolescente, talvez seja hoje um jovem, e talvez a tua juventude já esteja amadurecendo. Daqui a pouco você será uma pessoa que já, talvez o título jovem possa ser visto no espírito, mas a vida já te levou a uma maturidade. E com a maturidade, no transcorrer do tempo, você se tornará alguém já com uma idade avançada. E ao final, de algum modo, né, ou por uma doença, ou por um acidente, né, ou por algum outro método, você vai perder a vida. Então a pergunta é, né, o que você está entendendo da vida? O que você chegou à conclusão que tudo isso significa? Como a tua agenda e o teu comportamento com a tua família, com os teus negócios, com o dinheiro, com a tua sexualidade, com a maneira como você lida com as pessoas por causa dos teus desejos, né? Que no caso aí a sexualidade é uma forte pulsão, né? Mas como é que você lida com isso? E como está a arquitetura da tua vida? Como é que estão os teus valores? E como é que está a tua agenda em relação a eles? Com que propósito você levanta todas as manhãs? Só para você? Só para a tua família? Você vive por algo além disso? Talvez pela vizinhança, talvez pela cidade, talvez pela nação, talvez pelo planeta, talvez pela vida. Você sente que há uma missão? Você tem um propósito? Como os teus dias estão sendo ocupados, né? Todos nós ganhamos de presente, né? Todo dia, 24 horas, belas horas, para vivermos, né? Como nós estamos ocupando o nosso tempo? O que nós estamos fazendo? Então Jesus faz uma pergunta que eu creio que está contida todas essas interrogações. Olha lá. Ele se volta para aqueles que estavam ouvindo e diz: entendestes todas estas coisas? Né? Eu perguntaria para você: você entendeu essa parábola? Né? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Será que eles entenderam mesmo? Eles foram rápidos, rápido no gatilho e responderam: Senhor, entendemos, aqui está tudo, lição de casa, homework feita. Né? Entendemos tudo. Né? Jesus olhou, né? Jesus sabia de tudo. Jesus olhou e falou: então, olha, tudo bem, se vocês entenderam, está tudo certo. Né? E disse-lhes: olha, por isso todo escriba. Então, o que é um escriba? Né? Escriba era alguém que se dedicava, escolhia, né? Se especializava. Né? Jesus queria que você fosse um religioso? Não. Né? Mas a vida, você tem que ser um escriba da vida. Né? A vida é um desafio para nós compreendermos, para nós somos desafiados. Né? Lembra daquela esfinge da mitologia, né? Ou dos 4 animais, né? Representando os 4 elementos da natureza: ar, fogo, terra, água. Esses elementos simbolizam a natureza, dizendo para quem? Para o ser humano, que pode entender um enigma. Né? Ou tu me decifras, ou eu te devoro. Né? Então Jesus está dizendo: olha, você precisa entender, você precisa buscar. Ser um escriba para Jesus é isso, né? Todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família. Então, assim,
Se você busca instrução, né, se você está aqui no nosso canal, eu fico contente se você está se importando com essa temática, porque muita gente não está nem aí, né? Vive a vida de fio a pavio aí, nunca se importou com isso, nem quer saber de nada disso. Coisa para carola, para gente que vai na igreja lá de domingo, gente que acredita nessa bobagem, que é Deus, que é o reino dos céus, tudo gente doida. Ok. Sem problema nenhum, porque a liberdade é o tronco fundamental. As pessoas podem considerar e julgar o que elas quiserem, a respeito de Deus, a respeito de qualquer coisa. Esse é o tempo. Mas, porém, entretanto e, todavia, o tempo vai passar. Né? Hoje você tem essa liberdade. Pode ofender a divindade, Deus, achar que ela não é nada, que isso é tudo bobagem da cabeça de um animal que surgiu por acaso aqui na Terra. Né? Tudo bem. Mas os anos vão passar, né? Uma grande obra foi feita antes de você. Ou você não a considera grande, maravilhosa, né? Você morre em alguns anos, eu também, todos nós. Mas a grande obra continua. E é isso que Jesus está dizendo, olha lá. Esse escriba que é instruído, ele usa de todos os recursos. Um pai de família é alguém que tem responsabilidade, né? E que vai buscar daquilo que é mais valoroso, tudo que ele pode, né? Coisas novas e velhas. Ok, fizemos a leitura, eu já dei vários estímulos para que você possa fazer uma boa reflexão sobre essa parábola. Agora, nós vamos para as águas deste mar, olha aí as ondas chegando, e nós vamos então fazer uma pequena reflexão antes de irmos para o símbolo e para o simbolizado. Tá? O que você pensa? Na expressão toda qualidade de peixes, evidentemente nós estamos falando de seres humanos. Você já deu para você deduzir que os peixes ali são seres humanos. Né? Toda a qualidade, então, tem uma diferença aí nestes animais hominais. Aqui trata-se da qualidade crística e qualidade anticrística, que prevaleceu na individualidade de cada ser humano. A consequência, a resultante, o resultado, em sua visão, é devido a que fatores? Então eu estou perguntando a você, né? O centro da nossa questão. Ora, alguém se tornará um peixe de qualidade boa ou alguém se tornará um peixe de qualidade ruim? É assim que você vê? Queria fazer algumas perguntas agora com você. Né? Isso é genético? É ambiental? É sociocultural histórico? Ou seja, você entende que uma pessoa ganha esta qualidade, se torna um elemento de resultante crística, porque ele nasce por qualidade genética? É isso que determina, é a genética? O que determina é o ambiente? Eu nasci aqui num ambiente favorável, então eu posso desenvolver isso. Mas se eu nascer num ambiente desfavorável, eu não posso. Não? É assim que você vê? Pega para outros elementos. Né? É o ambiente que determina tudo que a pessoa é? Né? Você acha que a pessoa tem essa resultante por causa da sociedade em que ele vive? É sociocultural e histórico? Muitos tiveram essa teoria, né? Por exemplo, na fundação da União Soviética, ou mesmo na China comunista, né? Foram feitos movimentos intensos, porque o comunismo, por princípio, compreende que a religião é ópio do povo, né? Que a religião é apenas uma invenção onde pessoas mais inteligentes enganam pessoas que são menos inteligentes. Então, que ela é um artifício criado pelo homem que criava uma alienação da sociedade. Né? Então, o que eles fizeram? O Lenin, por exemplo,
na formação da União Soviética, declarou que devido à nova geração que eles formariam, né, revolucionando as escolas, acabando com as igrejas e tudo mais, que em poucos anos a religião não mais existiria, porque os indivíduos não teriam necessidade nenhuma delas. Na China, bíblias, igrejas e tudo mais foi completamente tudo fechado, dizimado, proibidos missionários, programas de televisão, de rádio, música e tudo. Mexeram em toda a sociedade. Né? E o que aconteceu? Quando a Rússia passou pela abertura aí, que foi feita com a glasnost, com a perestroika, a queda da União Soviética, né, as primeiras pesquisas que foram feitas mostravam que tinham mais religiosos na Rússia do que gente pertencente ao Partido Comunista, e na China a mesma coisa, com toda a proibição da China. Diz que pedaços de páginas da Bíblia eram circuladas entre os chineses com, às vezes, 1 ou 2 versículos, porque era tudo proibido. E eles amavam aquela palavra de tal maneira que aquela folhinha corria, era copiada, transmitida. Né? E houve um poder imenso que foi espalhado por tudo isso. Então, será que o ambiente é o único determinante sociocultural, histórico ou ambiental que determina? Né? O que você pensa? Você acha que é espiritual? É herança familiar? Ou herança religiosa? Né? Você fala, não, a pessoa que nasce com uma espiritualidade tal é que pode realizar isso, o outro que não nasce não pode. Você acha que a determinante para esse peixe final de uma qualidade boa ou ruim, ela é espiritual? Se a pessoa não nasce com isso, não tem jeito? Né? Você acha que há uma determinação do universo onde o indivíduo não tem escolha, não tem opção, ele já nasceu para ser condenado à inexistência, à morte e à destruição? Você pensa dessa maneira? Você acha que isso é herança familiar? Não, quem nasce numa família abençoada, então já está, e quem nasce numa família amaldiçoada, que não tem relacionamento com Deus, não pode chegar a nada disso. Você acha que é familiar esta herança? Você acha que é uma herança religiosa? Quem nasceu católico, quem nasceu muçulmano, quem nasceu espírita, quem nasceu cristão, esse já está no céu, já está tudo certo. Você acha que é uma herança religiosa? Por você ter um título de uma religião, é isso que vai fazer com que esse peixe tenha essa ou aquela qualidade? Você acha que é esforço de resultado? Que é resultado de esforço? De obras? Ou seja, você tem que fazer muita caridade, você tem que se esforçar demais, você tem que lutar contra a tua natureza, está nas tuas mãos, a força é toda tua. Você acha que é isso? Se sinceramente você olhar para dentro de você e conseguir enxergar a luz e as trevas, você acha que é você que vai vencer essa batalha? Você acha que você tem condições de fazer com que essas trevas sejam minimizadas e vencidas? Você sente isso? Que são as tuas obras, né, que é o trabalho assistencial que você vai fazer? Você acha que é kármico? Então, se você nasceu com karma muito ruim, seja em outras vidas, você acumulou esse karma e não tem jeito? Ou você tem que pagar esse karma com várias vidas? É assim que você vai realizar a tua evolução, por um processo que vem de trás, uma contabilidade, onde você tem que pagar aquilo que você fez, que você nem sabe que fez, mas que em outras vidas você fez? Você acha que é dessa maneira que os peixes, a resultante dos peixes, é realizada? Ou você acha que é fruto do seu arbítrio, da sua escolha? Ok, o arbítrio e a escolha são fundamentais, eu falei para você, é um centro, você tem que escolher, isso é fato. Mas será que todos esses
essas influências não sufocariam o teu poder de escolha? Será que ele consegue superar tudo isso? O fruto é o arbítrio, é a escolha. Eu compreendo que é uma área central de tudo isso. Tá? Mas você, podendo realizar o ato de escolha, se tiver consciência para realizar o ato de escolha, se você tiver condições de realizar o ato de escolha, é algo fundamental da vida humana, né? E agora eu queria que você olhasse essa frase, né? Ou será que é fruto de algo gracioso e amoroso? Isto de tornar-se um peixe bom. Mesmo você realizando todas essas coisas. E eu queria te dizer, há um entrelaçamento multidimensional, complexo e sistêmico em todo esse processo. Aonde o genético influi, sem dúvida, tem influência genética. Você pode vir com uma carga genética mais favorável ou mais desfavorável, mas isso determina, não. O ambiental influencia? Claro que influencia. O ambiente da China, o ambiente da União Soviética era desfavorável? Era desfavorável. O ambiente da Inglaterra, dos Estados Unidos é mais favorável? Mais favorável. Mas é isso que determina? A área social influencia, histórica influencia, cultural influencia, sem dúvida, pode facilitar ou dificultar, que nem esses chineses que se converteram lá sem igreja, sem missionário, sem programa de televisão, rádio, nem Bíblia, com pequenas páginas, mas teve alguém que levava uma página da Bíblia para ela circular entre os chineses, né? Precisou ter essa página lá, né? Para que o Espírito, o Ruach Kadosh, o Espírito Santo do Senhor Jesus, divulgasse entre eles, né? Então, tem influência espiritual? Sem dúvida que tem. Há influência dos abissais, dos celestiais, há influência das pessoas, há campos de influência, mas isso é determinante? Né? Não é um determinante. Né? A herança familiar auxilia? Ora, se você nasceu numa boa família, que te instruiu, que desde menino te colocou no entendimento da espiritualidade, isso ajuda? Ajuda. Mas determina? Não determina. Pessoas que nascem num lar ateu e que são tocadas, tem outros que nascem num lar espiritualizado e se tornam ateus. É uma regra única e exclusiva? Não é. Há uma herança religiosa? Olha, se a tua família toda, né, o caso, né, participou, já conhece a Bíblia, te fala, passa aquilo para você, mas é determinante? Não. Né? É resultado do esforço e das obras? Olha, não é uma resultante de obra, mas eu vou dizer algo para você. É impossível que a graça e o amor, né, estando alojados em você, porque você se abriu para que essa graça e esse amor permaneçam em você, que eles fiquem inativos. É impossível. Você vai querer se esforçar, vai querer realizar obras, mas não por esforço teu, não vem de você, não tem mérito teu. Você faz aquilo por voluntariedade, por amor, por alegria, sem peso. Né? Então, a obra é feita, mas não por uma obrigação compulsória, mas porque você deseja fazer. Então, sem dúvida, a obra e o esforço são graciosos. É kármico, né? Ora, você pode considerar karma muitas coisas, né? Então, tem uma carga aí na tua família que é negativa, que você quer chamar isso de kármico, né? Na tua genética mesmo tem uma carga que te puxa para muitas tendências que não são ok, né?
A questão da reencarnação e tudo mais, se você lê a Bíblia de fio a pavio, né, você vai ver que não é bem essa tonalidade ali, né, desse tipo de relação. Mas isso vai determinar? Não, não vai determinar. O indivíduo ele tem a liberdade de poder escolher. Né? É fruto do seu arbítrio e da sua escolha? Sim, influenciado por tudo isso? Sim, influenciado por tudo isso. Mas você tem um campo ali em que você pode escolher. Todas as forças que eu acabei de descrever podem monstruosamente pesar sobre você, mas elas não podem a um ponto de definir a tua escolha. Você pode olhar para todas elas e dizer não, ou dizer sim. Então, esta possibilidade também existe. Agora, a graça e o amor de Deus em Cristo Jesus é o centro de tudo isso. Se você compreender, tiver uma experiência mística com Yeshua HaMashiach, você vai compreender o que eu estou te dizendo. Porque você sabe que você não é suficiente, que aquilo é um ato de amor, que vai até você, que se derrama em você, que é graça, porque você não tem como pagar, não tem o que fazer. Então, o centro de tudo isso é o amor. Só que o amor, ele tem... O pessoal costuma dizer que o amor é incondicional, né? Mas eu queria fazer uma reflexão com você. Ele tem uma condição. A condição dele é ser aceito. Porque o amor não pode ser obrigado à tua vida, ele não pode ser forçado na tua vida, ele tem que ser livre, liberado. Você tem que ser livre para escolher o amor. O amor não pode ser imposto, não pode te controlar. Então, sem dúvida nenhuma, a graça e o amor de Deus, né, é que estão de maneira assim maravilhosa em todo esse processo, transformando, mudando, criando uma estrutura incrível, impressionante. Então, eu queria desejar a você, nós já passamos aqui dos 57 minutos. Hoje nós fomos longo. Realmente essa parábola será em 2 partes. Não perca, né? No nosso próximo estudo, a continuidade da parábola da rede. Né? Aproveite essa semana, faça o símbolo simbolizado dessa parábola. Né? E aí na semana seguinte, agora nós vamos para o capítulo 2 da parábola da rede lançada no mar. Eu queria estimular você a entrar no Consciência Hebraica, a participar do nosso grupo no YouTube, o Consciência Hebraica. Espero que você divulgue o nosso canal, forme pequenos grupos, passe para alguém ouvir esse conhecimento, né? E também recomendo que você nos procure aí no Telegram, porque tem a biblioteca toda lá. Entre no grupo do Telegram. Também procure a gente no Instagram, no Facebook, Consciência Hebraica. Nós agradecemos a você por estar aqui ouvindo esse tempo todo. Espero que essas palavras toquem o teu coração, modifiquem a tua vida, melhorem a pessoa que você é, faça de você um peixe bom, um peixe maravilhoso, um peixe escolhido pela qualidade de aceitação do amor durante a vida, que escolheu o amor, o caminho do amor. Esse é o verdadeiro sentido da nossa existência. Que a graça e que a paz, que o Salem Aleikum, que o Shalom Adonai esteja sobre a tua vida brilhantemente.